nossa petição de apoio a Deus e aos nobres espíritos para que tenhamos condições de superar nossos maiores desafios. Confiança em Deus também é um recurso auxiliar para que resistamos à obsessão que um espírito inferior possa querer acometer-nos. Para tanto, é fundamental uma compreensão profunda da providência divina que se manifesta na solicitude de Deus em prol da felicidade de todos os seres. O raciocínio, inspirado por uma perspectiva toda espiritual da vida, nos mostra diariamente que apesar do quadro triste que uma parcela da espécie humana, conduzida por uma leitura materialista da existência, tem desenhado na realidade planetária, o plano do Criador para cada criatura é o seu progresso e a libertação do sofrimento. Entregando nossa vida a Deus, apoiados numa visão lúcida de suas leis e de seu plano de felicidade para cada criatura, livramo-nos da angústia gerada pela perspectiva materialista ou dogmática da existência que ora nos apresenta o nada como horizonte, ora uma justiça divina duvidosa que favoreceria alguns e condenaria eternamente outros. O Espiritismo nos sugere uma concepção mais arejada de Deus que nos permite senti-lo como o Pai amoroso ao qual já se referiu Jesus de Nazaré, sempre aberto a acolher o filho pródigo que acorda de um período de dormência espiritual no campo das ilusões, concedendo-lhe infinitas possibilidades de recomeço pelo roteiro da reencarnação. Diante da invasão obsessiva em nosso caminho, procuremos a manutenção da paz interior, prosseguindo intimoratos na superação de nós mesmos, tendo a prece por refúgio pacífico e as leis morais da vida como mapa de conduta. 10. Causa e cessação do sofrimento. O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. O Livro dos Espíritos, questão 921. Existem sofrimentos que têm uma origem de natureza ética, esses poderiam ser evitados. Eles resultam das escolhas que fazemos com base na compreensão que temos sobre o certo e o errado, construído e refinado ao longo do processo evolutivo galgado pelo espírito imortal. Ao passo que evoluímos, aprimoramos o nosso discernimento e fazemos escolhas melhores, por consequência, aliviamos a carga de sofrimentos evitáveis que recairiam em nosso próprio roteiro existencial. O potencial do livre-arbítrio avança com o desenvolvimento intelecto-moral do espírito. Quanto mais evoluído o ser, melhor entendimento tem das leis de Deus e maior é o seu discernimento ético. Quanto mais eticamente vivemos, mais livres nos tornamos. Foi aprendendo a escolher, experimentando a capacidade de deliberar que se tornou possível ao espírito adquirir uma certa percepção de si e da vida, o que lhe facultou diferenciar e fazer escolhas entre o bem e o mal. A ausência de valores éticos consoantes aos estatutos divinos é o que tem gerado uma fonte imensa de lágrimas que acompanham os passos lentos e claudicantes do ser humano no rumo da ascensão espiritual. Fazendo o mal enredamo-nos nele e tornamo-nos maus. Não esqueçamos que este é um estado transitório de nossa natureza moral. Somos vocacionados ao bem e fatalmente destinados à plenitude. O resultado das opções antiéticas que tomamos, desconsiderando a felicidade dos outros e a nossa, faz-se sentir no instante em que nasce na mente a atitude a ser tomada, passando a se constituir, desde então, num elemento gerador de dor para nós mesmos. Recolhemos conteúdos espalhados ao longo de nosso milenar trânsito evolutivo, e, no campo das provas que nos cabe vivenciar tendo em vista a aquisição de conhecimento e experiência, lidamos também com expiações que funcionam como justa correção. Ao experimentarmos com resignação ativa essas austeras lições que são as expiações, resgatamos os equívocos de outrora e colocamos a consciência em alinhamento com os ditames da consciência divina. É óbvio que existem sofrimentos que são inevitáveis. Trata-se daqueles oriundos das vicissitudes da vida, o envelhecimento, a morte, os indesejáveis desastres naturais ou acidentes gerados por imprudências de terceiros. Entretanto, como já deixei clara a minha compreensão a respeito, há uma leva de sofrimentos que nos surgem como reação às ações antiéticas que realizamos. E no que se refere às suas causas, recordo-me de uma interessante reflexão do professor Hermógenes que propõe uma sequência de causação da dor. Segundo ele, a ignorância seria a sua causa principal. Quando ignoramos a nossa verdadeira natureza espiritual,
não cogitamos das questões mais profundas do ser e desconhecemos a lei suprema. Erramos porque agimos orientados pelo egoísmo, porquanto somos ignorantes ao que se refere às diretrizes da lei natural. Sendo o egoísmo um estado da mente e do coração que denota um profundo enraizamento numa percepção da realidade autocentrada, efetivamos pensamentos, falas e atitudes de discriminação por tudo ou todos que nos desagradam. Por outro lado, passamos a endeusar tudo e todos que nos agradam os desejos, mesmo que sejam coisas, prazeres e pessoas que nos nutram as imperfeições da alma. Nessa miséria moral, constituída serviço do ego, apegamo-nos ao que é transitório temendo que as coisas passem e que a morte chegue. O medo da morte representa o medo da aniquilação do ego que domina o espírito sabedor de que, na vida espiritual, a máscara, a satisfação dos sentidos, as posses e o status quo, ou seja, as ilusões se desvanecem. Como meio de libertação desse complexo de causação do sofrimento, considerando-se que no seu âmago está a falta de ética, encontramos a alternativa de uma vivência ética. Todavia, essa ética não se trata de um roteiro de mera etiqueta social, mas de um código de conduta que visa o bem. Poderíamos entender a palavra ética numa perspectiva profunda como a elaborada por Albert Schweitzer, que a compreendeu como uma responsabilidade ilimitada em relação a tudo que possui vida. Nesse caso, boa é toda atitude a favor da vida, má é toda atitude necrófila, ou seja, que destrói ou impede a manifestação multiforme da vida. Essa ética, que transcende as convenções culturais, somente pode ser apreendida do mesmo modo que se estuda as questões mais profundas da existência, cabendo ao indivíduo, como já propôs Leon Denis, perscrutar-se a si próprio, escutar essa voz interior que fala a todos e que sofismas não podem deturpar, a voz da razão, a voz da consciência. 11. Superando o jogo das aparências, sob o envoltório mais humilde, se pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob a indumentária do grande Senhor se vê algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. O Livro dos Espíritos, questão 217. Esquecidos de nossa natureza espiritual, vivemos como aqueles homens do mito da caverna de Platão, iludidos no que concerne à percepção da realidade, confundimos o que vemos no mundo das formas, por sua vez transitório, com o que é essencial, verdadeiro, que antecede e transcende. Seduzidos pelos cânticos de sereia do materialismo em voga, prosseguimos numa busca imediatista perseguindo valores materiais, postos de dominação, o aplauso do grupo social e a satisfação exagerada dos sentidos físicos. Submisso aos ditames do ego, o homem moderno atira-se freneticamente à aquisição de bens de relativo valor ante a morte do corpo, ao advento da doença ou, ainda, frente às problemáticas emocionais mais graves. O ser permanente imerso no carro físico, apesar de tantas doutrinas e filosofias espiritualistas que o alertam quanto à sua essência espiritual, elege para si metas relacionadas ao que é impermanente, colocando a aquisição de elementos passageiros como sendo a finalidade de sua breve existência na Terra. Ao invés disso, deveria reconhecer o valor dos bens transitórios enquanto simples ferramentas que podem até ser úteis, mas não indispensáveis ao seu processo de iluminação íntima, que é o alvo da reencarnação. Por causa disso, estabeleceu-se uma ordem social em que a posse, o poder e o prazer se afirmam como sinônimo de felicidade e, ao mesmo tempo, mais relevantes do que o ser ou a conquista de valores maiores do espírito. Trata-se de uma verdadeira inversão de valores que, embora promova certo conforto material, satisfação pessoal e gozo, gera um estado de profunda infelicidade por causa do vazio existencial que produz no indivíduo ignorante de si mesmo. O médico psiquiatra Roberto Schinesi, que ressalta numa de suas obras que a acumulação de bens materiais e o luxo estão deturpando nossos valores, e afirma que a vida, que antes era palco de luta entre o ser e o ter, agora se tornou um campo de batalha entre o ser e o parecer. Ou seja, já que nem todos temos condições de consumir, de ter coisas, inventamos um jogo de aparências em que representamos ser portadores de posses, poder ou fama. Dessa forma, convencionou-se que é feliz quem faz sucesso na sociedade do espetáculo e, para tanto, os indivíduos não medem esforços para estar na moda, aparecer nos canais de comunicação ou serem reconhecidos publicamente,
mesmo que não tenham nada a oferecer por dentro. Algumas pessoas compram livros para parecerem inteligentes, outras seguem à risca normas de etiqueta da alta sociedade para se apresentarem como cultas e sofisticadas. Há quem consuma, irrefletidamente, o que consome o seu grupo social somente para não deixar de pertencer a ele, o que se constituiria em terrível punição caso viesse a desconsiderar o que todos usam, vestem, consomem e fazem, mesmo que tais usos e atitudes sejam destituídos totalmente de um significado mais profundo. Outros sonham em parecer com as celebridades, imaginando que somente esta casta da sociedade tem o direito de curtir a felicidade demasiadamente ilusória, diga-se de passagem, mantida, muitas vezes, à base de substâncias químicas ou de condutas extravagantes. Há ainda uma turma que necessita parecer intelectualizada e vive à cata de informações sobre tudo. Dissertam a respeito de qualquer coisa como se fossem especialistas e, com um ótimo marketing pessoal, falam muito sem dizer nada, sem qualquer base sobre o que verbalizam. O jogo das aparências leva os indivíduos à perda da identidade, ao desequilíbrio por causa do descuido consigo mesmo. Segundo o professor Hermógenes, somos sistemas relacionados com um sistema mais complexo que abrange tudo e todos que compartilham a vida conosco neste exato momento. Cada sistema tem o seu papel ou propósito. Conforme ele expõe na sua acertanda reflexão holística, todos nós trazemos para esta vida um papel individual, uma nobre tarefa a ser realizada ao que ele chama de Dharma que, por sua vez, está em sintonia com a lei suprema. Só há um meio de fazer o caminho de volta, de despertar ao nosso Dharma, propósito, individual superando efetivamente o passatempo das aparências. E esse meio é o conhecimento de nós mesmos. Quando realizamos o nosso propósito estamos espiritualmente saudáveis, quando nos desviamos dele adoecemos. Isso se dá porque ao descuidarmos do propósito fazemos um movimento de afastamento das leis divinas e, abafando a própria consciência, nos desligamos de nossa natureza espiritual. Na medida em que fazemos o jogo das aparências, colocando o ter ou parecer acima do ser, desequilibramos-nos e perdemos as referências passando a caminhar a esmo. Nesse caso, agimos como homens aparência. Na feliz definição de Joana de Ângeles prosseguimos desnorteados na grande horizontal das conquistas de fora, temendo a verticalidade da interiorização realmente libertadora. No momento em que tivermos conhecimento suficiente sobre nós mesmos, seremos capazes de vencer o jogo materialista das aparências, viveremos mais autenticamente a nossa essência porque saberemos quais são os valores que devem ser perseguidos. 12. Autoconhecimento. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. O Livro dos Espíritos, questão 919. A temática do autoconhecimento é de máxima relevância para todo aquele que deseja trilhar o caminho da paz no planeta interno. Esse exercício permite ao indivíduo desenvolver um estado de plena consciência ao que se refere às imperfeições morais que precisa corrigir, tendo em vista o processo de aprimoramento pessoal que lhe cabe perseguir, atendendo ao chamado íntimo da busca de plenitude. Encontramos, em O Livro dos Espíritos, o mais excelente roteiro para esse tentame educativo descrito de forma simples, mas profunda, nas sábias palavras do luminar Santo Agostinho. Num primeiro momento, o benfeitor espiritual propõe uma atitude de recolhimento interior para que, ao fim do dia, venhamos fazer um questionamento à nossa consciência sobre o modo como realizamos nossas ações e deveres cotidianos. A forma com que estamos lidando com o dever revela o grau de maturidade já logrado. Espíritos imaturos procuram driblar as exigências do dever bem cumprido, enquanto espíritos mais desenvolvidos assumem uma atitude radical ante os deveres, fazendo tudo pelo melhor a ser realizado. Obviamente o autor da resposta à questão 919 do livro Luz não deixa de destacar o valor da oração como uma ferramenta útil ao processo de conhecer a si mesmo. A prece é um recurso auxiliar para o sujeito que se dedica à autoanálise e, através dela, ele pode contar com a inspiração de Deus e do seu espírito protetor para estudar-se criticamente, a fim de esclarecer-se a respeito do bem ou mal que houver feito. Na jornada psicológica para dentro de si, é fundamental a problematização a respeito do conteúdo e do objetivo das nossas atitudes.
no ato de problematizar merecer a atenção o que estamos realizando e aonde queremos chegar agindo desta ou daquela maneira. Como diz o próprio Santo Agostinho, formulai, pois, de vós para convosco, questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Cabe-nos investigarmos se estamos agindo eticamente, ou seja, se o objetivo e conteúdo de uma certa atitude atendem à diretriz ética de levarmos em conta a felicidade de todos os seres sencientes. Quanto às consequências de nossas atitudes, há a sugestão de que as examinemos mediante alguns crivos indispensáveis ao juízo de valor, o mais perfeito possível. Temos obrado dentro das orientações que a consciência aponta como expressão fiel das divinas leis. Como agimos em relação ao próximo nas mais diversas circunstâncias. Trabalhamos a favor de nossa felicidade ou contra ela. Nosso Mestre Jesus afirmou, oportunamente, que cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Portanto, o exame ético das atitudes e de seus resultados concederá àquele que se investiga a possibilidade de reconhecer, sem os véus da ilusão, a sua condição espiritual através da identificação dos elementos que cultiva no âmbito de sua natureza moral. O Espírito Agostinho nos alerta para darmos a devida atenção às respostas que surgem na mente. Elas nos darão tranquilidade ou a indicação de um mal que precise ser curado. Despertos ao imperativo de jornadearmos conscientemente o processo da evolução, será de bom alvitre a assunção do dever de perscrutarmos corajosamente a consciência com questões claras e precisas. Naturalmente, as dúvidas surgirão no transcorrer dessa caminhada em direção à autoconscientização. Nosso ego produz mecanismos de defesa que nos induzem à percepção errada sobre nós mesmos, desviando-nos do autoencontro, postergando essa tarefa libertadora rumo ao mais profundo do ser. E, nesse caso, o que fazer? Segundo a questão em análise, podemos lançar mão da seguinte estratégia: inquirirmos-nos sobre como qualificaríamos determinada ação, realizada por nós mesmos, se fosse feita por outra pessoa. Por outro lado, apresentar a dúvida aos nossos amigos de verdade escutando o que pensam a respeito seria uma alternativa valiosa. Todavia, se a incerteza persistir, indaguemos aos nossos supostos inimigos. É verdade, você não leu errado não. Aqueles que se inimizam conosco ou que simplesmente não sintonizamos, por não terem nada a perder, comumente dizem o que pensam e, conforme a orientação para o autoconhecimento do Espírito Agostinho, tem condições de nos ajudar a avaliarmos o nosso comportamento. Essa metodologia de conhecer a si mesmo, exarada na obra fundamental da codificação espírita, é a chave que todos temos ao alcance, sem gurus de ocasião, para o progresso individual. Trata-se de uma maneira prática, sem teorizações desnecessárias, para que passemos, pouco a pouco, a identificar realmente quem nós somos de fato. Consiste também numa metodologia apropriada ao desenvolvimento da resistência aos atrativos que os abusos das paixões apresentam em função da invigilância costumeira com que transitamos quando mergulhados no corpo somático. Ao passo que percebamos determinada imperfeição moral, trabalhemos pela sua superação. Identificando virtudes devidamente assimiladas em nossa conduta, investamos as forças em praticá-las constantemente. Reconhecendo as aprendizagens que se fazem necessárias e os valores intelecto-morais já adquiridos pelo bom aproveitamento das vivências que a morada temporária na carne nos concede, dirijamo-nos à felicidade que pode ser granjeada pela dedicação, em apenas alguns minutos diários, ao autoconhecimento. 13. Espiritualidade e vivência. O espírito prova sua elevação, quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O Livro dos Espíritos, questão 918. Quanto mais estudamos a obra de Allan Kardec, mais somos levados à sólida convicção de que o Espiritismo não é uma religião formal, pois, como sabemos, não possui nenhuma classe especial de líderes para pensar no lugar de seus adeptos. Muito pelo contrário, o Espiritismo convoca o indivíduo a assumir a sua autonomia no que se refere ao crescimento espiritual e à relação com Deus, aliás, de natureza incognoscível e incompreensível para nós, como já afirmou Camille Flammarion, astrônomo e pesquisador espírita contemporâneo de Kardec. Reconhecendo a indigência intelectual da humanidade para decifrar profundamente a essência da inteligência suprema.
segundo os escritos do próprio codificador, insertos num conjunto de textos compilados postumamente, o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, mas não é uma religião constituída, tendo em vista que não tem nem culto, nem rito, nem templo, e que, entre os seus adeptos, nenhum tomou ou recebeu o título de sacerdote ou sumo sacerdote. Retomando os sábios ensinos de Jesus, a doutrina espírita nos apresenta uma vivência espiritual liberta de dogmas e rituais, instituindo, no dizer de um espírito, a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai direto a Deus. Não há verdades fechadas, insubmissas à cogitação intelectual e à pesquisa no âmbito do esclarecimento espírita. As verdades que conhecemos estão sujeitas ao nosso grau evolutivo. Nós não sabemos tudo, há muito por conhecer. Segundo o método de Kardec, somente os saberes revelados em concordância entre os espíritos, através de diversos médiuns desconhecidos entre si, poderiam vir a se tornar princípios da filosofia espírita, evitando-se revelações particulares ou a promoção de doutrinas extravagantes e perniciosas. Assim, pode-se verificar que a fé espírita é forjada na análise, na investigação que promove o entendimento e atende às exigências da razão. O espírita sincero não crê por crer, ele crê, se quisermos insistir no verbo, porque compreende. Optou por vontade própria pela adesão a um conjunto de ideias espirituais que preconizam uma fé raciocinada. Como somos espíritos oriundos de um extenso processo evolutivo, nas vidas sucessivas que já tivemos, transitamos nas mais variadas alternativas da fé e, não raramente, trazemos para o hoje atavismos e condicionamentos que adquirimos outrora. Desse modo, cada qual busca a experiência religiosa que mais apraza ao coração. Aliás, a diversidade religiosa é algo muito saudável e indispensável no estágio de civilização planetária em que nos encontramos. Ademais, aprendemos com os espíritos que toda crença é respeitável, desde que sincera e quando conduz à prática do bem. Contudo, algumas vezes nos afeiçoamos ao espiritismo querendo trazer para o rol de suas práticas e saberes aquilo que aprendemos em outras alternativas espiritualistas e que, geralmente, conflita com o bom senso e a simplicidade da doutrina. Não estou negando aqui o valor de estudarmos outros caminhos espirituais ou do diálogo entre saberes de diversas fontes que nos permitem o reconhecimento e a absorção das verdades universais, necessários à expansão da consciência do ser imortal. O que quero destacar, por ora, é que considero uma lástima ignorarmos a trilha proposta por Allan Kardec, esquecendo-nos de que acima da rotina religiosa está a vivência dos ensinamentos de Jesus. Em outras palavras, a essência da ética cristã é superior às formalidades humanas. Não devemos desconsiderar a advertência do nobre codificador quando escreveu ser o objetivo essencial do espiritismo o adiantamento dos homens. Dessa forma, vale pensarmos um pouco sobre a diferença fundamental entre religião e espiritualidade, ou melhor, entre rotina religiosa e vivência espiritual. Rotina religiosa seria o conjunto de atividades de que participamos no templo, muitas vezes esquecidos da fundamental reflexão sobre o seu relevante significado educativo. Nessa lógica de rotina religiosa a ação se justifica, pretensamente, no repetido fazer pelo fazer, ou seja, no ativismo. Já a vivência espiritual se configuraria no processo autoeducativo que encetamos procurando desenvolver as qualidades do homem e da mulher de bem. As tarefas concernentes à prática espírita, e de qualquer matriz espiritual, não devem ser encaradas como um fim em si mesmas, mas consideradas como atividades meio que venham a contribuir com o processo de iluminação interior de quem as realiza. Há algum tempo, recomendado por um amigo, li um livro, intitulado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, publicado pela editora Pensamento. O livro conta a experiência de um professor universitário, de um país ocidental, aficionado pelo Zen e pela cultura japonesa. Um dia esse professor transferiu-se para o Japão. Por intermédio de um colega, a quem confidenciou possuir o desejo de aprender o espírito do Zen, conheceu um mestre que, a princípio, negou-se a ensiná-lo. Mais tarde, teve a paciência de ministrar-lhe a arte do arco e flecha por vários anos. O mestre sugeria que o arqueiro se sentisse um com o arco e, em última análise, estivesse atento à finalidade última daquela arte.
Num dado momento, salta da leitura dessa obra a recomendação do mestre de que o propósito da arte do arco e flecha não era acertar o alvo em si, mas o próprio arqueiro. Aqueles que se aproximam intelectual e afetivamente da doutrina dos espíritos devem estar plenamente conscientes da sua finalidade última, procurando desenvolver diariamente valores espirituais básicos tais como justiça, amor, caridade, humildade, autocrítica, bondade, indulgência, perdão e etc. Pois, como já ressaltou o renomado filósofo espírita Leon Denis, não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença, isto é, fazer penetrar na prática diária da vida os princípios superiores que adotamos. 14. Pluralismo religioso. Considerando-se que todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal? Será aquela que fizer mais homens de bem e menos hipócritas, isto é, homens que pratiquem a lei de amor e de caridade na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Por esse sinal reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer linha de separação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e perniciosa. O Livro dos Espíritos, questão 842. Vivemos um momento singular na história de nossa civilização porque, do ponto de vista sociológico, nunca se afirmou e celebrou tanto a diversidade social como em nossos dias. Apesar da teimosa existência, no Ocidente e no Oriente, de algumas religiões fundamentalistas com adeptos cooptados por uma fé cega, fechados em suas doutrinas e intolerantes com outras práticas espirituais, cresce o contingente de indivíduos que não admitem a sua verdade particular como expressão única e absoluta de uma verdade maior, que reverenciam o livre pensamento. Graças às contribuições mais recentes de alguns estudiosos no campo da sociologia e da educação, como Stuart Hall, Alberto Meluti e Carlos Brandão, para citar apenas alguns, apreendem-se os sujeitos como atores sociais que possuem uma identidade multifacetada não homogênea que, por sua vez, revela um eu múltiplo, não encarcerado numa única agência de pertencimento. Na atualidade, o religioso busca estudos científicos, o cientista empreende uma aventura rumo à transcendência. Somos cidadãos planetários, ativistas de variadas causas. Noutra hora somos simples pais e mães, filhos, executivos ou desportistas, artistas, profissionais etc. A identidade do indivíduo é uma celebração móvel, configurada através das ações e relações nos múltiplos grupos de pertencimento nos quais está inserido e que dão significados sociais variados à sua existência. Surge, então, uma categoria sociológica que ressalta um elemento há muito aprendido com o espiritismo, a sociodiversidade. Ela denota a diversidade social como um mosaico que se apresenta numa rede de interexistência de indivíduos portadores de uma gama, variada ao infinito, de aprendizados no campo do sentimento e do intelecto, tendo por causa a diversidade de experiências que a roda das reencarnações sucessivas vem lhes ensejando. Desse modo, perde qualquer sentido a negação da pluralidade religiosa. Mais do que nunca fica evidente o fato de que necessitamos de variados caminhos espirituais para a vivência da transcendência, tendo em vista a conquista pessoal da iluminação interior. Nesse contexto, parece-me que o papel primordial das religiões deva ser o de conduzir o ser humano a um encontro com a espiritualidade, com a prática diária dos valores éticos fundamentais e libertadores do sofrimento. Toda prática religiosa ou espiritual deveria ser um empenho consciente em prol da nossa cura em relação à enfermidade conhecida por egoísmo. Aliás, a religião cumpre a sua verdadeira função quando o sujeito aproveita os preceitos que professa para a aquisição de sua própria saúde moral. Considerando-se que o fundamento básico de toda a religião é o amor, lembremos-nos de que o amor ao próximo preconiza o respeito profundo ao seu estilo de vida e, por conseguinte, a sua orientação no campo do espiritual. No momento em que admitimos ser cada religião a melhor para cada um de seus adeptos, segundo suas escolhas, não devemos aceitar a intolerância nesse tema porque ser intolerante com as crenças alheias é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Aliás, o uso de uma racionalidade sadiamente compreensiva em relação à complexidade social leva-nos a reconhecer que,
Num planeta como o nosso em que somos uma infinidade de espíritos reencarnados, portadores de diversas trajetórias evolutivas e inseridos nas mais diferentes culturas, a visão reducionista de que apenas uma religião satisfaça a todos é, no mínimo, uma ilusão em torno da relação histórica do ser humano com o sagrado. Aos espíritas, que não defendemos e nem encontramos bases doutrinárias de um projeto messiânico de caminho único para a salvação, que entendemos que a raiz da pluralidade religiosa está na pluralidade de vivências e opções que coube ao espírito fazer em prol de sua felicidade, deverá ser mais fácil aprender a valorizar todas as religiões que proponham o bem como alvo da experiência espiritual. Não sonhamos com um mundo onde todas as pessoas sejam espíritas, mas projetamos, pela busca da conduta ética positiva, a realização da utopia de uma sociedade planetária cada vez mais espiritualizada, cuja relação dialógica entre as diferentes alternativas lúcidas de fé colabore com a efetivação da paz entre as criaturas. 15. Tolerância autêntica. A variedade de aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. Assim, cada um tem seu papel útil a desempenhar. O Livro dos Espíritos, questão 804. Discorrendo sobre a igualdade natural dos espíritos, os guias da humanidade nos esclarecem que todos temos o mesmo ponto de partida, princípios inteligentes perfectíveis e caracterizados, inicialmente, pela simplicidade e ignorância. Não havendo privilégio de qualquer espécie que coloque em vantagem uma criatura em relação a outra no processo evolutivo, todos nós transitamos sob o influxo da lei de progresso nos diversos reinos da natureza e moradas do Pai. Um dia chegamos à fase luminal e estamos nos endereçando à condição de espíritos puros. Porém, diferenciamo-nos uns dos outros no que tange ao aproveitamento das vivências que as conexões com o suporte material nos concederam, burilando-nos de tal sorte que nos tornamos espíritos, seres inteligentes dotados de raciocínio continuado, de livre-arbítrio a ser refinado e de sentimentos mais elaborados que os vividos nas fases anteriores. Singulares, porque dotados de individualidade, nos recriamos constantemente mediante as aprendizagens fomentadas pelas provas atravessadas e expiações colhidas como fruto de nossos equívocos, levando-nos a avançar progressivamente em cada etapa evolutiva sem descuidar de apreender os conteúdos equivalentes a cada fase. Nesse processo recreativo fazemos opções e reelaboramos a nossa identidade, constituindo quem somos de forma algumas vezes parecida, mas diferente. Como um construto evolutivo, móvel e flexível, a nossa identidade afirma a diferença entre as criaturas de Deus. Fizemo-nos diferentes, com habilidades diversas elaboradas na forja do tempo e preparadas gradualmente pelo nosso esforço pessoal. Cada qual transita no nível evolutivo que conquistou ampliando, paulatinamente, os seus horizontes no campo da ciência e da moralidade, ou seja, do saber e do amor. Todavia, não podemos esquecer que é fundamental o contato social para a progressão contínua do espírito reencarnado, em função de sua incompletude e da possível complementaridade de saberes e experiências, inclusive útil para a manutenção de seu bem-estar psicológico e material. A necessidade da vida em sociedade apresenta um desafio formidável: aprender a lidar com o diferente. A convivência com o diferente leva, por vezes, ao conflito resultante da incompreensão e da falta de sintonia, estabelecendo a antidialogicidade na relação que passa a postular a negação da diferença do próximo em nome da superação apressada da colisão de pontos de vista ou modos de ser. Há a premência de que percebamos a diferença respeitosamente, acolhendo-a de forma reverente, aceitando com equanimidade a trajetória espiritual do outro. Agindo assim, estaremos aprendendo com ele a trilhar o caminho para um encontro entre mim e ti, quero dizer, para o diálogo verdadeiro. Não existe diálogo sem a escuta sensível da diferença, resíduo da identidade própria do outro, e a atitude pró-homogeneização é a consagração do antidiálogo. Somente a escuta da alteridade permite o exercício da dialogicidade nas relações humanas, porque a assunção respeitosa da diferença é a base para a confiança, sem o que não há encontros comunicativos e conectivos entre os indivíduos. É essencial aclarar o entendimento que tenho de outridade, um termo que se refere à identidade própria do outro,
nas suas dimensões espiritual, intelectual, moral, emocional, estética, cultural, histórica, social e biológica, elaborada em seu processo de desenvolvimento espiritual, gerado na pluralidade das existências, ao longo do percurso vivido até aqui. Então, a valorização da diferença que me sinto inclinado a destacar conduz à questão da tolerância como uma virtude da convivência humana, concebida na apreensão de seu significado ético como a qualidade de conviver com o diferente, apontada outrora por Paulo Freire, educador brasileiro comprometido com a promoção de um mundo melhor. Partindo dessa concepção da tolerância como a arte de viver pacificamente com a diferença, o referido pensador arremata: o que a tolerância autêntica demanda de mim é que respeite o diferente, seus sonhos, suas ideias, suas opções, seus gostos, que não o negue só porque é diferente. O que a tolerância legítima termina por me ensinar é que, na sua experiência, aprendo com o diferente. Por outro aspecto, essa tolerância, posta como abertura à outridade, não existe na postura de quem, sentindo-se superior, procura caridosamente suportar o dito inferior. Na verdade, diverso de si, longe disso, a tolerância autêntica reconhece o valor da diferença como indispensável ao relacionamento social pacífico e democrático. Não é tolerante, no sentido real da palavra, aquela pessoa que simplesmente aguenta o outro pensado consigo mesmo: ah, coitadinho, ainda não amadureceu, não chegou o tempo dele. Essa postura denota preconceito e vaidade. Não deveria ser adotada por quem afirma ter Jesus por mestre. A tolerância autêntica, além de demandar uma reverência à diferença do próximo, como já se pode entender a partir das reflexões acima, também reclama o exercício da compreensão. Ela é uma leitura não discriminatória e, sob hipótese alguma, estigmatiza o outro com rótulos que, vale recordar, são transitórios. Livre do espírito reducionista, a compreensão se dirige por um modo mais profundo de enxergar a identidade do outro, perfilando a valorização de sua essência espiritual. Nas relações observador-observado é considerada a legítima interferência da leitura do sujeito sobre o objeto de sua análise e, no que toca ao julgamento sobre o estilo de vida do outro, não podemos ignorar que nossa visão está condicionada aos nossos filtros internos constituídos por nossas próprias vivências. Somos incapazes de abarcar na sua complexidade uma circunstância, dado sobre alguém ou seus atos. A nossa leitura a respeito sempre será parcial, configurando-se em apenas uma das várias interpretações subjetivas possíveis sobre isso ou aquilo. Temos de admitir, portanto, que o nosso olhar é limitado, aberto à incerteza, ao erro de percepção mesmo. Aceitar tal fato é um exercício de humildade indispensável para abrir a porta ao diálogo com o diferente. Quando reconhecemos o potencial de incerteza que cerca nossas análises, vamos aprendendo a cuidar mais de nossa vida pessoal e passamos a entender melhor o próximo, suas disposições internas, razões, escolhas e modos de viver, como também interpretar fraternalmente os seus próprios limites e possibilidades. Ao colocar em prática a tolerância autêntica, estaremos experimentando a caridade moral, aquela que consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Aliás, um jeito de viver a caridade demasiadamente esquecido no mundo em que vivemos. Assumindo-a como atitude permanente, nesse caso, nos capacitamos à construção de relacionamentos saudáveis e repletos de aprendizados enriquecedores. 16. Praticando a paz, a guerra desaparecerá um dia da face da terra. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. O Livro dos Espíritos, questão 743. Imaginemos um barco enfrentando uma tempestade, sendo ameaçado pela possibilidade de um naufrágio. De repente, seus tripulantes entram em total desespero, aumentando assustadoramente o risco da embarcação ir à deriva até que, a partir de um dado instante, alguém se mantém calmo e consegue agir ou organizar o grupo a ponto de evitar o desfecho infausto. A Terra, nossa nave comum, sendo um mundo de provas e expiações, atravessa um momento caracterizado por aflições segundo as carências educativas de seus tripulantes. É justamente agora que cada pessoa pode ser aquele coração sereno a contribuir com a mudança, trabalhando pela paz por onde transite. Necessitamos, contudo,
de que haja plena consciência por parte de todos nós a respeito do mosaico de sofrimento que se desenha às nossas vistas, a fim de denunciarmos a violência nas suas diversas modalidades e anunciarmos dias de amor, justiça e paz. Assim, vários são os acontecimentos que nos sensibilizam. Os noticiários divulgam a crueldade do bicho-homem para com os demais bichos, e as chacinas ainda estão presentes nas grandes cidades. A indústria do tráfico de drogas recruta para o seu quadro de serviços meninos e meninas para, logo mais, entregá-los com destreza aos braços de Thanatos. A miséria é impingida em nível mundial e operacionalizada no descalabro causado pelo desemprego generalizado. A ausência de direito pleno à saúde, à educação e à moradia está sendo uma constante, afirmando a negação de mínimas condições de vida digna aos pobres. Há desperdício de alimentos e desvios de verbas públicas. O fundamentalismo religioso, em sua cegueira, fomenta o sectarismo, e o racismo distancia os membros da família humana. As guerras, as ações terroristas, as rixas entre as gangues, os rachas de automóveis, as lutas profissionalizadas e as agressões entre os humanos são vestígios da medieval cultura do duelo que não passa de manifestação de orgulho. Discussões estéreis, fofoca, sarcasmo e o uso de palavrões representam outras manifestações da raiva também. Esses são exemplos que, além de servirem para aguçar a nossa curiosidade sobre as causas da violência, induzem-nos a pensarmos a respeito do que podemos fazer para transformar este estado de coisas, levando em conta a conhecida afirmação de Paulo Freire de que mudar é difícil, mas não impossível. Allan Kardec, ao fazer um estudo sobre a origem do bem e do mal, esclarece que o mal tem origem nas imperfeições humanas e que a fonte da observada propensão da humanidade, para ele, reside no abuso das paixões. E mais, o codificador anota que os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios, os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí é a causa das guerras e das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças, da opressão do fraco pelo forte, da maior parte, afinal, das enfermidades. Então, percebe-se que a vultosa soma de violência que graça em nosso mundo é reflexo da carga das nossas imperfeições, nutridas pelos nocivos hábitos que conservamos na relação abusiva com as paixões, produzindo e arquivando informações psíquicas no cerne do ser que nos impulsionam às atitudes violentas. As paixões, para os espíritos superiores, não são boas nem más. O problema está quando o espírito se permite dominar por elas, invertendo a ordem das coisas, colocando a sua animalidade ancestral sobreposta à natureza espiritual. Porém, exercitando o autoconhecimento, tarefa impostergável de quem pretende crescer, seremos capazes de compreender que em cada um de nós há uma certa parcela de violência e certa parcela de não violência. Dimensionaremos, desse modo, tanto a fera enjaulada que habita dentro de nós, aceitando-a, quanto o potencial de contenção da agressividade que possuímos, visando acalmar o espírito e manter relações serenas com os outros, evitando sempre qualquer forma de violência ou revide. Para promovermos a paz é preciso que comecemos por domar nossas imperfeições morais, pois, como já asseverou apropriadamente o benfeitor Camilo, ninguém pode oferecer paz ao mundo, se não a desenvolve no próprio âmago, no próprio mundo íntimo. Reconhecendo isso, somos incitados a tomar iniciativa a favor da paz, procurando anunciá-la no plano terreno, estruturando-a na própria alma e envidando esforços por vivenciar o conjunto de sublimes instruções traçadas por Jesus Cristo, ajustando-nos cotidianamente ao seu programa renovador. Praticar a paz é praticar a não violência ativa, celebrando o amor à vida com a mente alerta em cada situação em que nos movimentamos perante todas as criaturas de Deus, compreendendo-as e agindo pacientemente pela sua felicidade. A prática diária da paz leva à conquista da harmonia interior e nenhuma agitação do entorno ou ação dos violentos pode abalar aquele que vive em paz. Irradiada pelo seu portador na direção daqueles com os quais estabelece redes de convivência, a vibração da paz tranquiliza os corações, provocando a sintonia com Jesus, nosso porto seguro e embaixador da paz entre as mulheres e os homens de boa vontade. 17. A regra universal.
A moral dos espíritos superiores se resume, como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de conduta, mesmo para as suas menores ações. O Livro dos Espíritos, Introdução, item 6. Hoje à noite eu chorei. Estava fazendo uma tarefa simples, dobrando roupas e ouvindo o noticiário de um canal de televisão e chorei. As lágrimas espontaneamente brotaram quando ouvi que alguns jovens de classe média, moradores de condomínios condizentes com a sua classe socioeconômica, haviam espancado uma mulher. Chorei ao ouvir a descrição aligeirada da reportagem televisiva a respeito de tamanha barbárie. A justificativa dos jovens não podia ser mais estúrdia. Imaginavam-se tratar de uma prostituta. Para eles, no seu manual particular de falta de educação, é permitido bater em mulheres até quase a morte, claro, se forem prostitutas. Foi por causa desse absurdo que eu chorei. O caso da empregada doméstica rotulada por prostituta e espancada por jovens do que retornavam de suas festinhas, enquanto ela esperava a condução para se dirigir ao trabalho, traz à tona muitas questões de gênero, classe social, preconceito e estigmatização, carência de valores humanos e pobreza espiritual. Jesus, o Mestre de todos nós, esteve conosco há mais de 2000 anos apresentando uma doutrina radicalmente fundamentada no amor incondicional ao próximo. Em suas atitudes, tão eloquentes quanto as suas palavras, o meigo Rabi elevou os olhos daquela sociedade sectária à condição dos pobres, dos oprimidos, dos estigmatizados culturalmente, da mulher, do diferente, enfim. Tanto que colocou como símbolo da máxima compaixão a figura do samaritano que, ao contrário dos sacerdotes do templo, conforme a parábola, ao invés de se omitir ante o sofrimento do viajante, deixou-se tocar pelo sofrimento alheio, sensibilizando-se e trabalhando por lhe restituir o equilíbrio, fazendo o seu melhor pelo próximo. Pedagogo insuperável, trazia em sua prática educativa junto ao povo simples histórias oriundas do cotidiano, comparações que encerravam ensinamentos profundos somente compreensíveis àquelas almas dispostas a aprender como uma criança curiosa e aberta à boa notícia de alegria. Os que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, em todas as épocas da história da humanidade, seguem seus passos amando e servindo, trabalhando e crescendo no bem, inspirados em seus exemplos de sabedoria e caridade. Cristo ampliou a compreensão da família. Quando buscado pelos seus, achavam que ele estava fora do juízo, afirmou serem de sua família aqueles que faziam a vontade do Pai, permitindo-nos inferir que ele concebia todos os homens e as mulheres como seus irmãos e irmãs, pois nada e ninguém na terra escapa ao influxo da amorosa vontade divina que se manifesta em tudo e todos mediante suas leis. O Nazareno foi, em sua encarnação, a presença constante do amor na vida daqueles que com ele conviveram, fizeram contato ou ouviram, tocando a todos nas fibras íntimas da alma por causa de sua amorosidade infinita. Foi o Mestre que nos legou uma máxima que deveria ser reconsiderada e meditada por todo aquele que se identifica com o ideal de uma vida nobre e de um mundo melhor: fazer aos outros o que queremos que nos façam. Essa máxima não é apenas um aforismo que pode nos emocionar, parece-me mesmo uma necessidade ética à sua observação, sobretudo se considerarmos os danos que estão sendo produzidos pelos seres humanos na vida uns dos outros e da natureza em função da falta de contenção. A ausência da prática da contenção tem demarcado a ocorrência de atitudes as mais violentas, como a citada no início deste texto. E, por isso, estamos dando vazão excessiva à nossa sombra interior, ou seja, aos pensamentos e condicionamentos inferiores que nos vinculam à fera que fomos no passado distante. A máxima lecionada por Jesus é o princípio supremo da ética cristã que, por sua vez, é igualmente apontada pela doutrina espírita como fundamental à felicidade da criatura, convocando todos que se acercam dos seus saberes à sua vivência cotidiana. Pensar em fazer a outro o que eu gostaria que outro me fizesse consiste num exercício reflexivo que pode reorientar saudavelmente o meu agir perante o outro. Ao me perguntar sobre isso, sou levado automaticamente a considerar a felicidade do outro como um projeto paralelo e tão válido como o meu projeto pessoal de felicidade. Dessa forma,
passo a ter por critério ético de minhas atitudes as consequências do meu agir na felicidade alheia. Esse critério conduz-me à necessidade da contenção, para não perturbar a vida do próximo, e à dúvida quanto à validade das minhas próprias intenções. Tudo isso provoca o hábito da análise ética do meu modo de estar no mundo e que me revela algo muito simples: somente quando a minha motivação é o bem, meus atos poderão ser bons e as suas consequências também. Aliás, parece que todo indivíduo com perfeita saúde mental deseja o bem a si próprio, não acha? Então, ao reorientar meu jeito de agir pelo modo como desejaria que outrem agisse para comigo, naturalmente vou focar a minha atenção no bem que gostaria que me fosse endereçado. Ao concentrar a mente no bem, estou cultivando virtude, materializando-a nas ações concretizadas ao longo do tempo e na felicidade que provoco na jornada existencial do outro. Como somos o que pensamos, mergulhar a mente no bem, juntamente com atitudes concernentes, torna-nos, pouco a pouco, melhores, mais éticos e felizes. Querer bem aos outros conecta-nos ao amor que transpira no universo, cria uma disposição interna que se manifesta em nossa psicosfera. Passamos a sintonizar com o bem e atraímos a presença dos que vibram nesse sentido. Pensando no bem, fazemos escolhas eticamente mais corretas e construímos possibilidades cada vez maiores de felicidade e paz nas circunstâncias que se desdobram em nossa vida terrestre. A observação da regra universal postulada por Jesus de Nazaré é o segredo da plenitude íntima, da felicidade nos interrelacionamentos e provável fator desencadeador de acontecimentos enriquecedores para o espírito imortal. Em tempo, há uma música do grupo Nenhum de Nós que rondou minha cabeça enquanto escrevia este capítulo. Nas estrofes finais o vocalista clama: ensinem os seus filhos a ter compaixão. Ensinem aos seus filhos compaixão. Que tal pensar nisso? 18. Um diálogo com o Mestre. Mestre Jesus, eu ouvi a tua doce mensagem. Mas, em diversas vidas anteriores corri atrás das coisas impermanentes. Fui incapaz de reconhecer com clareza a minha essência espiritual. Meu modo de pensar, falar e agir me foi prejudicial. Perdi tempo no desejo ignorante, na inveja, no ódio e na mágoa. Mas agora, as vozes dos céus causaram-me um novo despertar, deixando-me o coração determinado a renovar a alma. Ajuda-me, amigo, a libertar-me da sombra, agindo no bem, oficina bendita onde posso reparar as minhas faltas. Mestre, te prometo neste momento, esforçar-me por superar os condicionamentos negativos, e procurar refúgio na tua excelente proposta por toda a minha vida. Divino amigo, estende tua atenção protetora sobre mim e meus irmãos, de modo que a caridade, para com todos os seres, oriente nosso caminhar pelo mundo. Que no jardim da minha consciência, floresçam as flores da paciência e do entendimento para que eu possa levar aos lares a notícia da paz e da fraternidade e plantar as sementes do bem nos caminhos por onde eu ande. Socorre-me, Senhor, para que eu jamais me esqueça dos que estão à margem nem me aparte dos que sofrem e careçam da presença da compaixão. Que eu aprenda a cuidar do meu corpo e do planeta com a mente alerta. Mestre Jesus, tendo a Mãe Terra por testemunha, inclino-me grato e de alma reverente para te dizer, pelo teu amor, mensagem e exemplo, muito obrigado, Senhor. Fim.